Eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Iniciaremos este vídeo focando a consciência da cidadania como preâmbulo para ingresso no seu tema central, que é o imposto. A visão que será mostrada do imposto é a dele enquanto necessidade da gestão pública e consequência natural da cidadania. A seguir, conceituaremos imposto e mostraremos, dentre as pessoas físicas e jurídicas, quem tem e quem não tem a obrigação de pagar, bem como as razões que justificam a não tributação das pessoas jurídicas, que são as empresas. Veremos também a renda do cidadão como a única fonte da tributação, as formas direta, indireta e mista de tributação, o fato gerador, a base de cálculo, a alíquota e as finalidades que justificam a cobrança do imposto. Inicialmente, vejamos o imposto como consequência da cidadania. Inicialmente, para entendermos o imposto como consequência da cidadania, antes precisamos conhecer o que é a cidadania. O que é ser cidadão de um país, o porquê, para quê e para que os cidadãos o pagam, para a seguir entrarmos no tema central, que é o imposto propriamente dito. Consciência da cidadania. Podemos seguramente afirmar que todos nós somos cidadãos brasileiros. E aí está o Brasil com seus 8.500.000 km², um grande território. O que é ser cidadão de um país? Todas as vezes que fizemos essa pergunta às pessoas, e foram muitas, observamos que de cada uma delas recebemos como resposta um conceito diferente. Para reduzir a dificuldade que a diversidade de conceitos gera na comunicação, no entendimento e no despertamento da consciência da cidadania e, consequentemente, para o exercício dos direitos e cumprimentos dos deveres a ela inerentes, nós sugerimos, primeiro, que simplifiquemos e padronizemos, pois, os conceitos de país, nação, Estado, governo e cidadão, para facilitar a comunicação, o entendimento e o despertamento da consciência da cidadania. Inicialmente, perguntamos, o que é um país? Bem, um país é um território, está ali, com todas as suas riquezas naturais, contabilmente é um bem patrimonial. Então, imagina ali, ó, circulado de verde, são as fronteiras do Brasil, aquele território imenso amarelo. Então, ali estão todas as riquezas naturais. Isto é que é país. O que é a nação? A nação somos todos nós, as pessoas, o conjunto de todos os cidadãos. E o que é o Estado? O Estado é uma empresa pública, cujos acionistas, ou seja, os donos, são os cidadãos. Sua missão, ou seja, a missão do Estado, é administrar o país, que é um patrimônio da nação visando ao bem comum. E o que é governo? O governo é o gerente da empresa, que é o Estado, cujos donos somos todos nós, os cidadãos. Logo, o governo é o empregado dos cidadãos. A missão do governo é gerir o Estado, visando realizar os seus programas e alcançar os seus objetivos. E o que é ser cidadão de um país? Em síntese, nós vimos que o país é o território. A nação somos todos nós, as pessoas. E o que é ser cidadão de um país? Pois bem, ser cidadão de um país é ser dono desse país. Tá? Cada um de nós é um dos donos desse país. A consciência da cidadania é conhecer e exercer direitos subjetivos e objetivos. Conhecer e cumprir deveres e obrigações a ela inerentes,
com a responsabilidade, principalmente com a ética de um lúcido e verdadeiro dono, que é o cidadão. Pois bem, com essa abordagem sobre a cidadania, vejamos agora o que é o imposto. Já vimos que o Estado é uma organização, uma empresa pública, constituída e mantida pelos cidadãos para gerir o patrimônio público e salvaguardar os direitos, mantendo a ordem e a justiça econômica e social. O imposto é a fração que cada cidadão destina da sua renda para custeio do Estado, cumprindo assim a obrigação que o legitima para exigir deste, que é o Estado, em contrapartida, todos os direitos inerentes à cidadania incorporados à missão estatal. Qual seria, então, a finalidade do imposto? A finalidade exclusiva do imposto é o custeio das despesas necessárias ao bom funcionamento do Estado e, em último caso, a amortização dos investimentos essenciais que ele vier a fazer diretamente em face da absoluta impossibilidade da realização pela iniciativa privada. O imposto não pode ter finalidade confiscatória e deve restringir a sua incidência à renda do cidadão. O Estado, contudo, poderá, em casos especiais, fazer uso das suas prerrogativas para tributar a propriedade racional e as remessas de dividendos e lucros para o exterior. E aí você poderia me perguntar, professor, e propriedade racional, o que é isso? Alguém poderá ter propriedade sobre uma determinada terra e dizer, não, eu sou o dono dessa terra, não quero produzir nada, mas essa terra, ela tem uma função social. Ela teria que produzir algo para atender à sociedade. Nesse caso, o Estado poderá atribuir ou fazer uma estimativa da produção esperada daquela terra e, em função dessa produção esperada da terra, arbitrar um tributo e fazer com que o cidadão individualista que quer ter a propriedade, ter apenas por ter, ser tributado e recolher os impostos correspondentes àquela produção frustrada, né, pelo seu individualismo. Fonte da tributação e fato gerador. A fonte da tributação é, portanto, toda e qualquer renda individual auferida pelo cidadão enquanto pessoa física, destacando-se dentre elas como a principal o salário. Quanto ao fato gerador do imposto sobre a renda, seja ele incidente sobre o salário ou qualquer outra renda individual, é o recebimento da renda. Haja vista a impossibilidade de pagamento da despesa, que é o imposto, sem o prévio recebimento da receita, que é a renda, que o gerou. Ora, se eu vou pagar o imposto sobre a renda, é preciso que eu receba primeiro essa renda para depois pagar esse imposto. Não posso pagar o imposto antes de receber a renda. Quanto pagar de impostos? A base de cálculo e a alíquota. Bem, a base de cálculo do imposto será sempre a totalidade da renda do cidadão, seja qual for a sua modalidade. O salário, no entanto, deverá ser sempre a principal delas. Um Estado ético jamais priorizará outra base de cálculo que não seja o salário, nem outra forma de tributação que não seja a direta sobre a renda. No planejamento orçamentário individual, para a definição do consumo, para o atendimento ideal das necessidades básicas do ser humano, já deverá constar o percentual a ser destinado ao pagamento do imposto necessário ao custeio do Estado. A alíquota do imposto sobre a renda será, no máximo, aquele percentual fixado no orçamento, aliás, no planejamento orçamentário individual, elaborado quando da definição do consumo ideal de um ser humano. Exemplo, se na definição do consumo ideal, que é o orçamento individual do cidadão, ficar estabelecido que será destinado 10% para o pagamento do imposto, a alíquota do imposto sobre a renda jamais poderá exceder a esse percentual, ou seja, os 10% prefixados ou pré-estabelecidos. Permitir que a alíquota do imposto sobre a renda
exceda ao percentual pré-estabelecido no orçamento individual do cidadão, aquele que nós mostramos quando mostramos a matriz do INAIRO, né? Implicará para este o seu inevitável empobrecimento, causado pelo seu desequilíbrio orçamentário. Ora, se no orçamento individual for estabelecido que vai ser 10% para a destinação do imposto, e se de repente a tributação vem 20%, isso vai causar necessariamente um desequilíbrio orçamentário inaceitável, que levará o cidadão necessariamente ao empobrecimento, o que é inaceitável. Quem deve pagar impostos? Os cidadãos, pessoas físicas, ou as pessoas jurídicas, que são as empresas? O Estado é uma organização, é uma empresa, pessoa jurídica de direito público, criada pelos cidadãos para gerir o patrimônio público e a economia na condição de empresa-mãe, orientadora e controladora das demais organizações públicas e privadas, também criadas pelos cidadãos. Importa observar que o Estado tem como objeto social prestar serviços à nação, que é o conjunto dos cidadãos, a sociedade, né? Do mesmo modo que as demais empresas, sejam elas públicas ou privadas, com a simples diferença de que, numas, a gestão é pública e noutras, a gestão é privada. A Constituição, ou seja, a criação de um Estado, assim como a delegação de poderes para que ele exerça com soberania a gestão pública, são decisões dos cidadãos, decorrentes de necessidades básicas de segurança e sociais, que emanam deles enquanto pessoas físicas, ou seja, enquanto indivíduos. Eis porque aos cidadãos, e somente a eles, enquanto pessoas físicas, ou seja, enquanto indivíduos, cabe a obrigação de custear a manutenção do Estado mediante o pagamento de tributos diretos incidentes sobre as suas respectivas rendas individuais. Há um sábio e conhecido adágio popular que diz: quem pariu Mateus, que o balance. Dessa forma, a sabedoria popular vem dizer ao cidadão que, sendo sua a decisão de criar e manter o Estado, também é seu dever moral e a obrigação legal de arcar com o ônus da sua decisão. Quanto a isso, jamais poderia ser diferente, pois, de outra forma, o cidadão estaria transferindo para outrem responsabilidades morais e obrigações diretas que, de modo indiscutível, são suas. E diga-se, exclusivamente suas, e não mais de ninguém. Convém advertir que qualquer desvio no cumprimento dessa obrigação, aparentemente aceitável, certamente causaria prejuízos dos direitos que dela decorrem, dentre os quais destacamos: primeiro, o exercício da prerrogativa de escolher os governantes, obviamente vinculado ao dever moral de realizar uma boa escolha e de se corresponsabilizar pelos resultados por eles alcançados. E exercício da prerrogativa de participação na elaboração dos orçamentos do Estado, na definição das suas prioridades econômicas e sociais e na destinação dos recursos orçamentários. Ou seja, nós pagamos impostos, e esse imposto é o dinheiro que vai para a mão do Estado, nós temos o direito, né? Não só de escolher os governantes, mas também dizer para ele o que fazer com o dinheiro que nós colocamos na mão do governo, na mão do Estado, para que ele faça a gestão do patrimônio público em benefício de todos, e não apenas de alguns. O Estado, como todas as demais organizações humanas numa economia, sejam elas pessoas jurídicas de direito público ou privado, são empresas criadas pelos cidadãos para organizar o esforço coletivo e facilitarem a produção, transformação e distribuição dos bens e serviços. Obviamente, esses bens e serviços são riquezas destinadas ao consumo humano para atendimento de necessidades básicas que são exigências fundamentais da vida.
Na economia, nem o Estado, na condição de empresa-mãe, nem as demais empresas consomem, pois, diferentemente dos seres humanos, elas não têm necessidades básicas, fisiológicas, culturais, segurança, sociais, autoestima, autorrealização a serem atendidas. Você nunca viu uma empresa vestindo um paletó? Você não vai ver uma empresa sentada numa mesa comendo um prato de comida? Você não vai ver uma empresa dormindo? Então, as empresas não consomem. Quem consome são os seres humanos que trabalham nas empresas. As empresas não são apenas meios que têm por fim a organização do trabalho coletivo dos seres humanos que as constituem. Estes, e não elas, é quem trabalham e, portanto, quem produzem as riquezas e obtêm as rendas decorrentes do trabalho. Consequentemente, as empresas não devem ser tributadas, entre outras, pelas seguintes razões. Primeira, as empresas não consomem. Segundo, empresas não trabalham. Terceiro, empresas não obtêm rendas. 4. Os recursos que dentro delas circulam são transitórios e alheios, ou seja, não lhes pertencem. Portanto, você não pode arrancar tributo de uma renda que não pertence à organização. A tributação indireta torna-se inconveniente e prejudicial às empresas, porque além de incidir sobre o seu capital fixo, na hora que a empresa vai construir, vai se implantar, ela investe em capital fixo. Tá? Esse imposto indireto, além de incidir sobre esse capital fixo, mesmo antes da empresa entrar em atividade, no ato do investimento, também de modo grotesco, incide sobre todo o seu capital de giro, cuja composição resulta de um mix inseparável de recursos durante o processo de gestão. Importa destacar que esse mix de recursos que circula de fato e de direito não pertence apenas aos empresários que a controlam, mas também aos fornecedores, aos trabalhadores e ao próprio Estado que nela continuamente investem. Subtrair prematuramente desse fluxo de capital em circulação, qualquer que seja a quantia, para satisfazer a uma exigência tributária, é uma iniciativa infeliz que enfraquece o capital circulante, causando uma anemia financeira capaz de levar a organização à falência. A cobrança de impostos das empresas, sejam elas públicas ou privadas, também é justificável pelo fato dessa prática implicar, inevitavelmente, uma bitributação desnecessária, pois os cidadãos já contribuem de modo justo, direto e suficiente para a manutenção do Estado. Outro sim, não esqueçamos que os objetos sociais das empresas ensejam o ciclo virtuoso que torna perene a produção e distribuição de riquezas e oportunidades para o atendimento das necessidades básicas sociais, que culmina na absorção do trabalho, que é uma riqueza humana, e na geração de emprego e renda. A geração de emprego e renda mediante a utilização da riqueza humana, que é o trabalho, há que ser, portanto, o foco das atividades estatais e empresariais. E somente as novas rendas geradas a partir daí é que devem aumentar a arrecadação tributária, visando expandir as atividades do Estado quando necessárias. Concluímos assim que o Estado deve ser mantido e custeado exclusivamente pelos impostos diretos incidentes sobre as rendas dos cidadãos e que, por razões óbvias, as empresas devem ficar livres da onerosa e inconveniente obrigação de cobrar e recolher impostos indiretos. Com isso, eliminamos as seguintes doenças da economia. Primeira delas, a corrupção presente na concessão de isenções tributárias que favorecem a concorrência desleal dos grandes monopólios e oligopólios contra os micros, pequenos e médios empresários. Ora, o governo concede isenções às grandes empresas e não concede aos pequenos.
Logicamente, as grandes empresas vão ficar com isenção tributária, vão ficar com muito mais margem, vão ficar com condição de praticar melhores preços, e com isso provoca-se uma concorrência desleal com micros, pequenos e médios empresários. Isto é corrupção. A prática da sonegação fiscal adotada como um meio de sobrevivência por micros, pequenos e médias empresas, que devido a esse fato se tornam presas fáceis da extorsão de fiscais e governos corruptos. Ora, o governo joga nas costas de micros, pequenos e médias empresas uma carga tributária que inviabiliza a atividade empresarial, uma carga tributária extorsiva, altamente pesada. E aí os pequenos empresários, se forem cumprir essa lei, se for honrar esse compromisso, eles não terão condição de sobreviver. Vão todos quebrar. E eu digo isso com conhecimento de causa. Conheço isso muito de perto. Pois bem, então, veja só. Essa questão da tributação, sobrecarga tributária nos ombros dos empresários, faz com que eles recorram a uma sonegação fiscal como um meio de sobrevivência. E aí, o que é que acontece? Fica, como diz o Matuto, com o rabo preso. E aí os governos corruptos fiscais vão fazer extorsão e os governos corruptos vão cobrar, inclusive, favores para obter, inclusive, votos para se manterem no poder. Terceira doença, a sonegação fiscal, que permite o enriquecimento ilícito daqueles empresários individualistas que se habituaram e se comprazem na prática da corrupção, do suborno, da concorrência desleal, indiferentes à perpetuação das desigualdades econômicas e sociais. É o caso daqueles empresários que usam a sonegação fiscal como enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito, conforme foi colocado. Muito bem, então ele pratica essa sonegação sabendo que vai enriquecer de modo ilícito e acumula esse dinheiro, e com esse dinheiro fica subornando fiscais, fica financiando campanha de políticos corruptos para manter a proteção, para se manter protegido, e também manter uma concorrência excessiva, uma concorrência desleal com aqueles que estão cumprindo as suas obrigações. Espécies de tributação. Existem 3 espécies, nós sabemos, direta, indireta e mista. Vamos comentar sobre esse assunto. Todas as espécies de tributação inevitavelmente terminam recaindo sobre a renda do cidadão. Atualmente, elas são aplicadas de 3 formas: de forma direta, de forma indireta e mista. Vejamos a forma de tributação direta. A forma direta de tributação é a que incide diretamente sobre a renda do cidadão, ou seja, sobre o salário e outras rendas, na qual o imposto é cobrado diretamente pelo Estado e recolhido aos cofres públicos no ato do recebimento da renda. O recebimento, conforme vimos, é o fato gerador, do imposto. Muito bem. A tributação direta é uma forma sábia e original, consensualmente criada pelos seres humanos nos primórdios da civilização, no momento da transição do sistema primitivo para o absolutista, e que garantiu a sustentabilidade do Estado desde a sua fase embrionária. Quem quiser ver detalhes da narrativa sobre o surgimento do imposto direto, consulte o livro Semente Democracia, e lá nós temos o momento em que começaram a surgir os impostos, a tributação originária criada pelos seres humanos, o homem das cavernas, naquele período da descoberta da agricultura. É uma forma justa de tributação, porque incide direta e proporcionalmente sobre a renda de cada cidadão. Renda essa que proporciona e favorece o usufruto dos benefícios que o Estado a todos oferece. Ora, nada mais justo do que, guardando-se as devidas proporções, cobrar mais de quem ganha mais e, consequentemente, mais usufrui dos benefícios oferecidos pelo Estado. Por exemplo, admitamos um trabalhador que ganha 10 mil reais por mês e um magnata que ganha 10 vezes mais, ou seja, 100 mil reais por mês. Imaginemos que ambos sejam tributados em 10% sobre as suas respectivas rendas. Ao ser aplicado sobre as suas respectivas rendas a alíquota de 10%, ou seja, imposto direto,
o trabalhador pagará R$ 1.000, enquanto o magnata pagará R$ 10.000. Muito embora, em valores absolutos, o magnata pague mais que o trabalhador, essa diferença se justifica pela natural possibilidade que ele tem de maior usufruto dos benefícios que o Estado disponibiliza para quem consegue maior renda. Por exemplo, o magnata poderá viajar por todos os aeroportos do país, porque tem condições, mas já quem tem uma renda mais limitada não pode fazer isso. Ou seja, essa possibilidade de maior usufruto, né, dos benefícios oferecidos pelo Estado, tá, justifica essa diferença na tributação direta sobre a renda. Importa esclarecer que o maior usufruto dos benefícios que o Estado disponibiliza para quem consegue maior renda, ao qual nos referimos, não é aquele que decorre da corrupção, mas tão somente dos talentos e diferenças individuais. Por exemplo, o trabalhador trabalhou naquele nível e se satisfez com sua remuneração de R$ 10.000. O magnata exerceu mais esforços, tá certo? Libertou mais os seus talentos e conseguiu uma renda maior. É mérito dele, é direito dele, não tem nada de anormal nisso aí. A justiça dos impostos diretos consiste, portanto, em cobrar mais daqueles que ganham mais, porque lícita e proporcionalmente usufruem mais dos benefícios gerados pelo Estado. Tributação indireta. A forma indireta de tributação é a que incide indiretamente sobre a renda do cidadão, na qual o imposto é cobrado indiretamente pelo Estado, através das empresas que são compelidas a cobrarem os impostos e os recolherem aos cofres do Estado. Para tanto, as empresas têm que se submeter a uma grande, complexa e onerosa burocracia que as desvia do seu objeto social e do seu foco, que é a geração de empregos e distribuição de rendas, para convertê-las em verdadeiras coletorias de impostos. Na forma de tributação indireta, as empresas cobram os impostos embutindo-os nos preços dos produtos e serviços que fornecem aos consumidores, que são os cidadãos. Dessa forma, todas as vezes que o cidadão compra algo para o seu consumo, está pagando imposto. O fato de o cidadão pagar o imposto no ato da compra para o seu consumo inspirou o nome imposto de consumo para essa forma de tributação e o seu fato gerador como sendo a saída da mercadoria do estabelecimento. Considerando-se que, quase sempre, as mercadorias e serviços fornecidos pelo produtor ao consumidor têm de transitar pelos mais diversos canais de distribuição, o Estado resolveu criar uma complexa rede para o controle dos impostos indiretos. Para tanto, manteve como fato gerador a saída da mercadoria de cada estabelecimento e tornando obrigatória a cobrança dos impostos pelos estabelecimentos vendedores e o pagamento pelos estabelecimentos compradores, até o fim da cadeia onde está o consumidor final. Vejamos no slide a seguir como é que se dá essa complexa operação. Aqui nós temos a indústria. Imaginemos que ela comprou matérias-primas, o preço de aquisição de R$ 50 e fez uma venda desse produto por R$ 140. Muito bem, entre a aquisição e o preço de venda, ali dentro daquela vaga, nós vamos já mostrar que existe uma contabilidade para chegar a esse valor. E aí nós vamos ver como isso acontece. A indústria, por sua vez, vende para o comércio atacadista pelo preço de 140. Veja só, preço de venda 140 na indústria, preço de compra pelo atacadista 140. E o atacadista, por sua vez, vai vender por 170. E nesse intervalo, também nós vamos mostrar ele fazendo a sua contabilidade para chegar a esse preço de R$ 170. O atacadista, por sua vez, vende para o comércio varejista. Vende por 170, o comércio varejista compra por 170 e vende por R$ 200. O varejista vai vender diretamente ao consumidor final. E o consumidor final, por sua vez, compra do varejo por R$ 200.
Ou seja, o consumidor, que é o cidadão, fez, nesse caso, estou afirmando previamente que ele fez um consumo efetivo de R$120. Vamos ver por quê. Por trás de tudo isso, fazendo a cobrança dos tributos indiretos, está o Estado. Está lá o governo, né, esperando a arrecadação tributária. Como é que isso é feito? A indústria, por sua vez, né, ela não tem crédito tributário, porque comprou o produto in natura diretamente do produtor, não tinha tributação, e o custo de aquisição dela foi R$50. Ela agregou a esse valor R$34. Por que a indústria agregou R$34 ao valor das matérias-primas? Para com isso, seu lucro bruto, para formar o seu lucro bruto, pagar o seu custo fixo e tentar ficar com algum resultado. Mas, logo também aplicou 40%, por exemplo, de impostos indiretos. Ou seja, esse 40% ele é aplicado sobre o preço final, os R$140, gerando, portanto, um imposto indireto da ordem de R$56. E essa contabilidade, esses cálculos desse custo, né, é que faz com que o preço de aquisição saia de 50 para 140 na indústria. Ela, ao vender para o atacado, o comércio atacadista também fez o mesmo cálculo. Comprou por 140, mas já pagou 56 para a indústria. Veja lá, a seta está mostrando que os impostos indiretos pagos pela indústria, logicamente, representam um crédito para o atacadista, para que não aconteça uma cobrança cumulativa de impostos. Então, o valor de aquisição, de fato, é 140 menos 56, portanto, 84. E aí o atacado acrescentou R$18, né, para financiar suas atividades, pagar o seu custo fixo e obter o seu lucro. E no preço de venda 170, ele calculou 40%, portanto, R$68 de impostos. Muito bem. Quando ele vendeu por 170 para o varejista também fez a mesma escrituração. Esses R$68 de tributo que o varejista pagou ao atacadista, ele utiliza como crédito tributário e abate do valor de compra, portanto, o valor de aquisição fica R$102. E agrega também R$18 para custear as suas despesas e obter o seu lucro final. E sobre o preço de venda que ele vai vender ao consumidor, ele aplica os 40% do tributo, portanto, R$80 de impostos indiretos está acumulado naquele preço. Muito bem. Em verdade, esse imposto direto de 40%, que nós vimos, que está ali na cadeia final, sendo recolhido, sendo obrigado a pagar o varejista, né, ele, na verdade, é pago pelo consumidor. Né? Ele é pago pelo consumidor, porque está embutido no preço do varejista. Você chega na loja para comprar, quanto é essa mercadoria? R$200. Ele não vai dizer que R$200, isso aqui é R$80 de imposto, mas eu paguei 68 lá para o atacadista, o atacadista pagou 56 lá para a indústria não fala. Ele fala só que é R$200. E dentro desses R$200 está embutido R$80. E o que é que faz o comércio varejista? Ele simplesmente recolhe R$12 desse imposto para o governo. O governo está lá esperando, está vendo a seta lá recolhendo. Como é que ele faz? R$80 de impostos indiretos, que está do preço, menos 68 que ele já pagou para o atacadista. Portanto, ele recolhe a diferença, R$12. E o atacadista, por sua vez, também recolhe 12, porque ele destacou, cobrou do varejista 68, mas recebeu de crédito 56, que ele já pagou para a indústria. Tá? Portanto, ele recolhe a diferença, que é 12. E a indústria, por sua vez, recolhe os 56 que ela cobrou do atacadista. Mas que tudo isso somado, os 56 mais 12, dá exatamente os R$80, que na verdade quem pagou foi o cidadão, que pagou R$200 e R$80 foi de imposto, ficando R$120 foi o consumo efetivo, foi o preço da mercadoria. E observe que a maneira como esses preços foram crescendo, a partir de quando ele saiu de R$50 lá da indústria, da aquisição pela indústria, até R$200 do consumidor final. Muito bem. Com essa política tributária e esse método rígido e estapafúrdio de cobrar impostos, o Estado passou a se imiscuir na atividade empresarial de modo desastroso, causando sérios problemas à economia e à nação, como, por exemplo, a usurpação das suas riquezas e o seu empobrecimento. Você sabe que toda vez que o Estado cobra imposto de um cidadão, está tirando riqueza da mão dele, está empobrecendo ele, né? Empobrecendo ele. Portanto, o tributo indireto é causa de empobrecimento da nação. Vejamos mais problemas que a tributação indireta
causa à economia e à sociedade. Primeiro, injustiça tributária. Segundo, inflação de preços. Terceiro, corrupção do mercado. 4, concentração de riquezas nas mãos de uns e, logicamente, em detrimento de outros. Discórdia nas empresas, empobrecimento da nação e, o pior, condução ao comunismo. Ora, professor, você está dizendo que a tributação indireta é uma das formas de condução ao comunismo? Sim, vamos já ver por que isso acontece. Vejamos por que a tributação indireta, aquela que imputa impostos nos preços, é injusta. A tributação indireta é injusta porque, de modo sorrateiro, tributa de modo linear rendas desiguais. Vejamos mais uma vez o exemplo do trabalhador e do magnata que ganham, respectivamente, 100 e 10 mil reais, né, por mês. Muito bem. Ao fazer uma feira no valor de R$1.000, sobre a qual incida um imposto indireto de 20%, o trabalhador pagará 200 e o magnata pagará 200. Observemos que, em valores absolutos, ambos pagaram a mesma quantia, ou seja, R$200, o que aparentemente foi justo. No entanto, quando calculamos e comparamos os percentuais incidentes sobre as respectivas rendas, observamos a injustiça tributária. Vejamos, impostos diretos pagos pelo trabalhador, R$200, dividido pela sua renda, que é 10 mil, ele pagou, portanto, 2%. E o magnata, R$200 dividido por 100 mil, pagou 0,2%. Ou seja, o trabalhador paga 10 vezes mais que o magnata. Tá? Daí resulta a injustiça tributária. A injustiça dos impostos indiretos também consiste na cobrança de valores iguais de pessoas que têm rendas diferentes, como nós vimos nesse exemplo. Consequentemente, usufruto diferente dos benefícios do Estado. Ou seja, pagam a mesma quantidade absoluta. Relativamente, um paga menos que o outro. No entanto, quem paga menos, percentualmente, usufrui mais. Quer dizer, isso agrava ainda mais a injustiça tributária. Vejamos por que a tributação indireta, aquela que embuta impostos nos preços, inflaciona esses preços. Já vimos que na política de tributação indireta, as empresas cobram os impostos, embutindo-os nos preços dos produtos e serviços. Ora, o imposto dessa forma torna-se um componente dos preços desses produtos e serviços. Em sendo assim, além dos preços já serem inflados pelo acréscimo dos impostos, temos como agravante o seguinte fato: todas as vezes que aumentarem os impostos, os preços aumentam. E todas as vezes que os preços subirem, sobem também os impostos. Essa, com certeza, é uma das razões pelas quais os governos corruptos se comprazem com a política de preços livres, pois bem sabem que esta é uma forma sorrateira de usurpar as riquezas das pessoas e as conduzirem ao empobrecimento e à escravidão. Vejam vocês que o imposto indireto é uma forma sorrateira de cobrar impostos. O imposto direto não. Vai lá na frente, na renda, tira na frente do cidadão. Ele está sabendo que está pagando e, logicamente, vai cobrar reciprocidade. O imposto indireto, não. Ele não sabe quanto vai pagar. É como se fosse aquela mão escondida que chega, mete a mão no bolso da gente e tira o dinheiro sem a gente saber quando, como e quanto está sendo tirado de nós. Vejamos por que a tributação indireta, aquela que embuta impostos nos preços, corrompe o mercado. A política de tributação indireta, ao tornar o imposto um importante componente da formatação dos preços, abriu espaço para a criação das famosas políticas de incentivos fiscais, que na prática é a concessão de isenções tributárias. Obviamente, assim como a incorporação dos impostos aos preços elevam as isenções tributárias, concedem às empresas beneficiárias destas isenções a faculdade de baixá-los ou não ao seu bel prazer, como e quando bem lhes convier. Obviamente, os governos corruptos só concedem isenções tributárias a quem mais lhe convém. Dessa forma, emerge o cenário do dumping, que é proibido, inclusive, nos países desenvolvidos. Ou seja,
Você consegue isenção tributária e com isso você pode baixar os preços. E aí os grandes supermercados matam os pequenos supermercados, né? Isso aí é concorrência desleal e depois o domínio do mercado, porque os pequenos aparecem e os grandes ficam donos do mercado sozinhos, com monopólios, para ao final imporem a sua política de preços extorsivos aos consumidores, porque já não tem mais concorrência. Tudo isso implica naquilo que denominamos corrupção do mercado, que parte da violação da lei de mercado, que é a lei da oferta e da procura, em prejuízo da livre concorrência, ensejando inúmeras mazelas e doenças na economia. Vejamos por que a tributação indireta, aquela que embute imposto nos preços, concentra riquezas. Voltando mais uma vez ao exemplo do trabalhador e do magnata. Vimos naquele exemplo apresentado que a injustiça tributária da política de tributação indireta, ao tributar de modo linear rendas desiguais, penaliza aqueles que têm uma renda menor. A consequência natural desse fenômeno no curto, médio e longo prazo é inevitável. Concentração de riquezas nas mãos de quem tem uma grande renda, em detrimento de quem tem renda menor. Ou seja, os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Isso se agrava se levarmos em conta a corrupção dos governos, que fazem o quê? Simplesmente arrecadam os impostos e, em vez de reaplicar na sociedade, desviam para favorecer seus amigos. Mesmo que todos os impostos fossem eticamente revertidos pelo Estado para a sociedade, ainda assim, a tributação indireta ensejaria a concentração de riquezas. E o que dizer diante do orçamento da União? Contemplando banqueiros com quase 50% da arrecadação. Ou seja, nós mandamos um monte de impostos para a mão do governo e o governo, na hora de voltar para nós, pegar metade do orçamento e já manda para a mão dos seus amigos banqueiros. Isso faz com que cada dia mais fiquem mais ricos, mais poderosos e a nação cada vez mais pobre, mais em dificuldade. Vejamos por que a tributação indireta, aquela que embute impostos nos preços, gera discórdias entre patrões e empregados. A tributação indireta descapitaliza a empresa, antes mesmo desta entrar em operação, arrancando do seu capital de giro uma grande soma de recursos para injustificavelmente recolher aos cofres do Estado em forma de pesados impostos indiretos e obrigações sociais. Essa imensa soma de recursos arrancada de forma grotesca, em verdade, está sendo subtraída da folha de pagamento dos trabalhadores e, portanto, dos salários dos trabalhadores, que injustamente atribui essa causa dos seus baixos salários a outra vítima também, que é o seu patrão, né? Então, o trabalhador fica pensando que é o patrão que está explorando e o patrão fica pensando que é o trabalhador que está explorando ele. Então, fica essa eterna luta, né? Enquanto esse eterno litígio se desenrola, realimentando a discórdia no âmbito empresarial e os sindicatos de empregados e patronais se degladiam na busca de um entendimento que nunca chega, e quando chega nunca satisfaz, os governos corruptos, que arrecadam os impostos, e os banqueiros que deles se locupletam, contemplam de longe, indiferentes e até rindo do cenário dessas lutas, que só a eles convém, quem sabe, criadas por eles mesmos, para facilitarem a usurpação do dinheiro resultante do trabalho honesto de empresários e trabalhadores. Vejamos por que a tributação indireta, aquela que embute impostos nos preços, empobrece a nação. A diversidade dos bens e serviços consumidos e dos impostos a ele incorporados, ante os efeitos da tributação indireta e instabilidade dos preços, tornam incontrolável o quantum de impostos incidentes sobre a renda do cidadão e inócua a previsão contida no seu orçamento individual. Ora, como é que o cidadão vai saber quanto é que ele está pagando de imposto? Compra um quilo de açúcar, é uma taxa de imposto no quilo de açúcar. Compra um quilo de arroz, outra taxa no quilo de arroz. Compra uma roupa, outra taxa na roupa. O sapato, outra taxa no sapato. E aí, na conta de energia, na conta d'água, na conta do telefone, é imposto para isso, tudo para lá, com alíquotas diferentes, base de cálculos diferentes. E ele fica nesse fogo cruzado, ao final do mês, quanto ele pagou de imposto. Não tem como adivinhar, né? Então, fica sendo tirado da renda do cidadão de forma
arbitrária, né? Esses impostos constantemente, e o cidadão cada dia mais em dificuldade, né? Empobrecendo, né? Por conta do efeito, por conta da ação dos impostos indiretos incidentes sobre a sua renda. Já vimos que a combinação das políticas de preços livres com a tributação indireta faz com que todas as vezes que aumentam os impostos, os preços aumentam. E todas as vezes que os preços sobem, sobem também os impostos, né? Porque está embutido no preço, né? Já vimos também que o imposto sobre a renda, quando excede ao pré-estabelecido no orçamento individual do cidadão, que nós vimos lá quando nós mostramos a matriz dinária, assista o vídeo, que lá nós estamos mostrando como é que é calculado o imposto, como é que deve ser dimensionado o imposto. Isso implicará para este, que é o cidadão, o seu inevitável empobrecimento, causado pelo desequilíbrio orçamentário, ou seja, cobrando imposto dele mais do que o que ele tem condição de pagar. Ora, quais são os aumentos de preços e impostos injustificados que não a pura e simples usurpação, estou falando usurpação das riquezas dos cidadãos e das nações e os seus consequentes previsíveis empobrecimentos. Agora vejamos por que a tributação indireta, aquela que imputa imposto nos preços, conduz ao comunismo. A coisa, e quando eu falo a coisa, estou falando da coligação das oligarquias internacionais e sociedade anônima, ao longo dos tempos, subliminarmente inculcou na sociedade seus três ismos: socialismo, comunismo, capitalismo, aos quais denominamos só coca. O capitalismo e o comunismo representam, respectivamente, os modelos anglo-americano e soviético, enquanto o socialismo é um híbrido, um heteróclito morno e bizarro do capitalismo e do comunismo, criado para confundir aos cidadãos e às nações. A coisa, cujo sonho é se apossar das riquezas para dominar a terra e escravizar a humanidade, tergiversa entre os modelos capitalista e comunistas, cujas diferenças fundamentais são: o modelo capitalista consiste em manter o monopólio das riquezas e meios de produção diretamente nas mãos das oligarquias, e estas protegidas pelo Estado, por elas muito bem controlado, diga-se de passagem, né? Elas estão diretamente segurando as riquezas, os meios de produção, e o Estado está lá protegendo as oligarquias. Isso é o modelo capitalista. Quanto à forma de manter as nações sob seu controle, o modelo capitalista prevê a política de 20-80, ou seja, 20% de oprimidos para cuidarem dos seus interesses e 80% de excluídos. Mais adiante vamos explicar melhor sobre isso. O modelo comunista consiste em manter o monopólio das riquezas e meios de produção diretamente nas mãos do Estado, e este sob a total controle das oligarquias. Nesse caso, o Estado fica na frente, com os meios de produção na mão, e as oligarquias por trás controlam o Estado. Quanto à forma de manter as nações sob seu controle, o modelo comunista prevê a política dos 100% de excluídos, mantidos com rações sob a completa tutela do Estado. A política de tributação direta é uma das formas mais sorrateiras de empobrecimento da sociedade para criar uma cultura de total dependência do Estado, consumando dessa forma o projeto do modelo comunista. Tributação mista. A forma mista de tributação é a que adota concomitantemente as formas direta e indireta de tributação, ou seja, aplica as duas formas simultaneamente. É a pior de todas elas. É a que é adotada no Brasil e defendida principalmente pelos governos ditos socialistas. Se a forma de tributação indireta é complexa, burocrática, injusta, inflacionária, corruptora, concentradora de riquezas, empobrecedora dos cidadãos e da nação, e conduz à cultura da miséria, da dependência econômica e ao comunismo, a forma mista é muito mais do que isso. Eis o porquê. A forma de tributação mista coloca o cidadão no fogo cruzado
do nefasto e inaceitável expediente da bitributação. Vejamos no slide a seguir. Você tem o Estado cobrando impostos. E ali tem um cidadão, né, que foi quem criou o Estado foi criado e mantido pelo cidadão. Então, esse cidadão, ele vai trabalhar, né? E o cidadão busca emprego para trabalhar e produzir. Então, o cidadão vai ali trabalhar. E ali naquele trabalho, não esqueça, é trabalhadores, é empresários. Não é só trabalhadores e empresários. Muito bem. E ali busca-se o emprego da produção e na hora que se elabora os preços, né, dentro dos preços já está embutido o imposto indireto. Ou seja, no ato da produção, no cálculo do custo, o imposto indireto é incluído no preço. E aí vem o quê? A renda do cidadão, que é o salário. Nesse salário incide o imposto de renda. Então, vamos citar um exemplo de 25% para facilitar. Às vezes é muito mais, né? Muito bem. Então, ali tem a renda do cidadão, com a renda já prevista. Quando esse cidadão vai receber essa renda, o que acontece? É destacado, arrancado um pedaço dessa renda e recolhido como imposto direto para as mãos do Estado. Tá? Imposto de renda. Muito bem. E aí, o cidadão vai, então, para o mercado de consumo. Lá, essa renda que ele está já desfalcada do imposto direto, ele vai, então, buscar comprar, né, para atendimento às suas necessidades de consumo. Mas no preço das mercadorias já está embutido o imposto indireto. E esse imposto, no ato da compra, o que é que acontece? Esse pedaço de imposto também é destacado, né, gerando uma bitributação, ou seja, a mesma renda do mesmo cidadão é tributada duas vezes. E aí resta uma renda insuficiente para atendimento das necessidades básicas. E com isso o cidadão fica com as necessidades básicas desatendidas. Tá? E as necessidades básicas desatendidas, como nós já vimos, enseja a miséria. Né? E ela se agrava por quê? Porque vem um fator mais agravante, que devido aos desvios de finalidade, ou seja, esse dinheiro arrecadado, o governo desvia a finalidade dele. Como nós vimos no caso do orçamento da União, a metade do orçamento vai para a mão dos banqueiros. Né? Isso é desvio de finalidade. O imposto não foi para isso. O imposto é para ser reinvestido na nação, né? A serviço da nação. Então, esse desvio de finalidade e a corrupção, quer dizer, a usurpação da riqueza mesmo, o desvio mesmo, o roubo, né, do dinheiro, o Estado não alcança seu objeto social de servir ao cidadão e o cidadão sem renda suficiente é levado finalmente à miséria. Né? Este quadro nos explica exatamente isso. Ora, se o Estado deve ser mantido pelos cidadãos, com os impostos incidentes diretamente sobre a sua renda. Está correto até aí. O que justificaria uma segunda cobrança sobre a mesma renda e principalmente de modo indireto, sorrateiro, se não for o propósito de levá-lo à miséria e à escravidão? O sistema do mérito nos mostra e prova que as formas de tributação indireta e mista estão equivocadas. E que apenas a tributação direta é justa, correta e suficiente para manter um Estado ético e compatível com os desafios impostos pela sociedade do terceiro milênio. Na sequência, apresentaremos as pitorescas histórias do capital e da distribuição das riquezas. Com isso, pretendemos de uma vez por todas acabar, entre outros, com o mito de que a emissão de moeda depende de lastro-ouro. Conheceremos o surgimento do embrião que resultou na forma do atual sistema financeiro mundial, o que nos permitirá ver os mitos criados e os equívocos cometidos ao longo da história e que ensejaram a embaraçosa situação financeira atual. Adquira os vídeos, faça sua coleção completa das mídias físicas originais e conserve-a como relíquia, com muito carinho e cuidado, para exibir-los no trabalho, na comunidade, na escola, aos amigos e principalmente em casa, à sua família. Forme seu grupo de estudos, aprofunde seu conhecimento da verdade sobre a ética, a cidadania e a gestão, pois só assim seremos cidadãs e cidadãos livres. A liberdade é o dom divino mais precioso que existe. Não há venda, nem a troca jamais por nada desse mundo.